A gente já vai começar com o nosso bate-papo aqui sobre a importância da comunicação. Há quem diga, inclusive, que ela é o único meio de ligação entre você e o amor da sua vida ou até você e um cargo de gerência. Mônica Monguilhotti, a nossa consultora profissional, não tem como a gente negar aí que a comunicação ela é mesmo importante, né? Essa frase aí que eu acabei de falar do amor, da vida e da gerência, pode ser uma verdade? Boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Sim, é uma verdade. A comunicação é efetivamente o meio que a gente tem para se comunicar com todos e com tudo que está à nossa volta, né? E sim, ela é a ferramenta que vai me comunicar com o meu chefe, ela é a ferramenta que vai me comunicar com o amor da minha vida. Assim, tem pessoas que se dizem comunicativas e outras que não, né? Falam, não sei me comunicar muito bem e tal. Como se tornar um bom comunicador, né? É difícil isso? Sim, eu entendo, Maria, assim, que as pessoas primeiro precisam reconhecer que nem todos adoram falar em público, adoram se comunicar ou são muito expansivos, e isso não os torna nem melhor e nem pior do que os outros, porque a comunicação é uma das habilidades do ser humano, né? Então eu posso me comunicar muito bem, mas talvez tenha outras habilidades em que eu não me saia tão bem assim, isso é normal, né? Mas a questão é que a comunicação ela é muito importante porque ela envolve muitas coisas. É através da comunicação que eu faço a maioria dos trabalhos, por exemplo. Se eu sou um vendedor, eu uso a comunicação para vender. Se eu sou um comprador, eu uso a comunicação para tentar conseguir um preço melhor. Se eu sou, hoje em dia, né, se eu sou um político, através do que eu digo, que eu tento passar credibilidade para as pessoas. Se eu sou um líder, eu vou liderar, vou motivar as pessoas através da comunicação. Então, por isso que ela se torna tão importante. E aí a questão é, como é que eu faço para me comunicar melhor? Isso. Então, a gente precisa entender primeiro que a comunicação não é só isso que a gente fala, não é só o som, as palavras que saem da minha boca. O conteúdo em si, né? Não é só o conteúdo em si. Por exemplo, a forma como a gente se mostra, a roupa que a gente veste, o cabelo, a maquiagem. Você chamou até uma matéria ali que vai falar sobre visagismo. Né? Então, assim, a forma como eu me mostro já comunica alguma coisa para as pessoas. Eu já começo me comunicando ali. Depois, comunicação é olhar. A gente precisa olhar nos olhos de quem conversa conosco para saber que a gente está se dedicando àquela pessoa naquele momento e que a gente está interessado na pessoa, né? O volume da minha voz fala coisas. Por exemplo, uma pessoa que fala muito baixinho, ela já parece intimidada, insegura. Do contrário também, uma pessoa que fala muito alto, parece que ela é autoritária, que está tentando se impor, né? Então, reconhecer isso, que antes do conteúdo, várias coisas já comunicam, poder entender um pouco isso, já é algo que faz melhorar a minha comunicação. Um ponto importante, Mônica, até que você estava me dizendo aqui antes um pouquinho do programa, é a maneira como você comunica que pode mudar as coisas, né? Por exemplo, durante uma briga de casal, não. Você tem alguma coisa, por exemplo, que você e teu namorado estão passando lá. Você quer fazer uma DR. Você quer fazer uma DR, né? Você chega e fala, não aceito isso e tal. Só que a maneira como você vai falar pode mudar o rumo das coisas, né? O que a gente pode dar de dica nesse sentido? Muito, porque muitas vezes, quando a gente vai tentar começar uma conversa sobre um relacionamento, por exemplo, a gente já faz algumas coisas. Às vezes, você já faz isso no momento em que está com raiva, por exemplo. Então, você já começa com uma postura mais agressiva, você já fala com uma voz mais alta, porque você já está, né, meio mexida naquele momento. Então, você já parece mais agressivo, já parece que está querendo se impor. E aí, a gente costuma comunicar coisas do tipo assim: você é assim, você é assado. E a pessoa não gosta de receber esse tipo de crítica e a tendência é que ela já vá se defender. É o julgamento, né? Já está recebendo um julgamento ali. Exatamente. E quando você diz assim, você é isso, é como se eu estivesse falando de algo que é, então não pode ser mudado. Quando eu vou fazer essa conversa, se eu tentasse comunicar falando de coisas que acontecem, por exemplo, em vez de falar, você é agressivo comigo e isso eu não gosto, eu poderia dizer,
quando você fala comigo gritando, eu me sinto intimidada, eu me sinto ofendida e eu não gosto disso. Porque você está falando de uma atitude. E uma atitude é muito mais fácil a pessoa mudar ou ela deixar de fazer. Agora, quando você diz você é agressivo, você está já julgando e dizendo que a pessoa é aquilo. Mudar o que eu sou, em essência, é muito mais difícil. Exatamente. Então, às vezes, essa forma de colocar, ela pode dificultar muito mais. E aí, se eu já comecei, como a gente falou no começo, mais irritada, falando mais alto, o outro, se ele não for submisso, ele vai querer já não deixar se intimidar pelo outro, ao invés de uma conversa sobre a relação que possa levar a melhorar, ela vai virar uma briga. Uma briga que não vai levar a lugar nenhum ou até piorar a situação ainda, Em alguns casos, sim. Agora, Mônica, isso vale também para a vida profissional, né? Por exemplo, tem alguém que trabalha há anos numa empresa, às vezes está querendo pedir um aumento, está querendo falar alguma situação muito chata no trabalho, mas tem medo, porque fala assim, não, acho que eu vou deixar, porque pode ser que piore, mas aquilo ali não vai mudar em nada, né? A comunicação nesses momentos também é necessária, né? Também, e no trabalho envolve muito da insegurança. Muitas pessoas têm muito medo de se colocar numa reunião quando tem mais pessoas numa sala e às vezes é uma pessoa que tem ideias fantásticas, que pode colaborar, que poderia mostrar o quanto ela tem de qualidades, de informação e muitas vezes pelo medo de falar em público, pela vergonha de se colocar ou por achar que não sabe, ela acaba segurando tudo isso e deixando muitas vezes de conseguir se posicionar melhor e até de alcançar melhores resultados, melhores posições dentro da empresa. Então, uma questão no ambiente corporativo é que a gente pode buscar se aprimorar. Existem treinamentos de oratória, de comunicação eficaz que o profissional pode fazer e isso vai ajudar a desenvolvê-lo de uma forma melhor para que ele use a comunicação mais como uma ferramenta de trabalho, como tantas outras, né, que ele aprendeu a usar. Então, eu entendo que no ambiente profissional, tanto quanto no ambiente pessoal, a gente se encorajar a falar e lembrar sempre que a forma como a gente fala pode facilitar muito o entendimento do outro. Eu posso falar qualquer coisa, desde que eu tenha cuidado, né, na hora de falar. E se colocar no lugar do outro, pensar assim, como eu me sentiria se eu ouvisse isso que eu vou dizer para aquela pessoa? Isso é uma coisa que ajuda muito. É a primeira regrinha, né? É. De todas ali. Mônica, obrigada mais uma vez.